Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafaela, sou de Mirassol do Oeste. Hoje frequento a religião de matriz africana, a Umbanda, há algum tempo e estudo sobre isso, sobre os fundamentos também. E estou aqui hoje para passar um pouquinho do pouco que eu sei para contribuir no trabalho da Emily e da Andrea. Bom, a minha história com a Umbanda já começou tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu frequento mais. Antes eu era muito leiga no assunto, né? Então eu tinha muitas dúvidas, muito medo e muito receio, mas depois que eu comecei a estudar mais profundamente, eu vi que não era nada a ver, na verdade, de tudo que eu pensava. A Umbanda, ela entrou na minha vida de uma forma, assim, muito natural, pois vem muito de família. A minha bisavó, ela é baiana, então tem uma espiritualidade aflorada na minha família, mas ninguém iniciado na Umbanda. E eu tenho uma pessoa em específico da minha família que ela tem um desenvolvimento mediúnico um pouco mais aflorado, e ela descobriu que ela tem um propósito muito grande, muito bonito, para ser cumprido aqui, com a ajuda de outras pessoas da família também, que é o que eu faço parte. E ela se desenvolveu mais, ela sabe um pouco mais e nos ensina, e hoje a gente faz reuniões de estudo sobre especificamente a Umbanda. A primeira pergunta, qual é a origem da Umbanda e como ela se desenvolveu no Brasil, né? A Umbanda é uma religião especificamente brasileira, que une conhecimentos do catolicismo, né, do xamanismo, da parte mais indígena, que já existia, né, no Brasil, de matriz africana, do candomblé das outras religiões que veio mesmo lá da África quando os escravos veio para o Brasil, e também do kardecismo, do espiritismo do Allan Kardec. Então, une vários conhecimentos dessas religiões, né? E forma assim a Umbanda. A Umbanda ela veio, foi criada assim no Brasil, foi criada de uma forma meio que natural, né? Através do Zélio Fernandino de Moraes. Acredito que em 1908 ele estava numa sessão espírita do kardecismo e ele recebeu pela primeira vez a primeira entidade, né, da Umbanda, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi a primeira entidade umbandista a vir em terra e a partir daí tudo começou. A segunda pergunta, quais são os principais orixás cultuados na Umbanda e o que eles representam? Bom, vale lembrar que a Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, ela acredita em um único Deus. Deus é Deus em qualquer religião, só é chamado de formas diferentes, então a gente acredita sim em Deus, uma força maior, nosso Pai Criador, né? E os orixás, para ficar um pouco mais claro, é como se fossem santos, mas eles não são pessoas, literalmente, que viveram, enfim. A gente coloca como pessoa para ter um entendimento maior, mas os orixás, eles nada mais são do que forças da natureza, como se fossem ministros de Deus. Sim uma força maior, como se fossem realmente ministros de Deus, para nos ajudar aqui em Terra, né? Mas os orixás, eles são nada mais nada menos que arquétipos da própria natureza para nos ajudar. Por exemplo, na Umbanda, na verdade, a Umbanda é uma religião que ela não tem uma doutrina específica, é uma religião que ela tem muitas variações. Então, cada casa que frequentar vai ser de uma forma diferente, vai usar cores, elementos diferentes, mas o que eu vou falar aqui é o que eu já vivi até hoje, o que eu conheço, né, até hoje. Por exemplo, na minha casa a gente cultua, eu vou falar aqui dos principais, né, os principais orixás. Vou começar falando aqui de Oxalá. Oxalá, no catolicismo, né, ele é sincretizado na Umbanda como Jesus Cristo. Ele é o orixá responsável pela sabedoria, pela serenidade, pela pureza, pela paz. Então tem uma cor em específico, né, que é usada para destacar Oxalá, que é o branco, né? E o Oxalá ele está relacionado a essa serenidade, essa questão da paz, bem relacionada mesmo a Jesus Cristo. Temos também Ogum. Ogum no catolicismo é sincretizado na Umbanda como São Jorge. Ogum é um guerreiro, né? Então ele está muito ligado à força, à coragem, a trabalho e é muito ligado a ferramentas de guerreiros mesmo, né? Como lanças, ferramentas, ferradura, coisas de ferro. É o senhor das estradas também, então trabalha atuando com abertura de caminhos. O orixá Oxóssi, ele cuida da linha dos caboclos, ele é caçador, então ele pertence sobre natureza, né? Ele pertence às matas e também é responsável por fartura. E no catolicismo, o Oxóssi ele é sincretizado pelo santo São Sebastião. Cultuamos também Xangô, que é o orixá da justiça. Xangô ele está relacionado como ponto de força da natureza nas pedreiras. E no sincretismo na Igreja Católica, Xangô ele é sincretizado depende muito de cada casa. Alguns é São Jerônimo, a maioria é São João Batista. Cultuamos também o Molu ou o Baluaê, que é um orixá responsável por cura, né, de doenças, ele cuida da saúde em específico. E também temos as orixás femininas, né? Temos Oxum. Oxum ela é responsável pela feminilidade, pela fertilidade. O seu ponto de força na natureza são as cachoeiras, rios de água doce. No catolicismo, ela é sincretizada como Nossa Senhora Aparecida. Cultuamos também Iemanjá. Iemanjá é a mais conhecida, né? Que é a Senhora do Mar. Ela tem muito a energia de mãe. Ela é mãe do nosso Ori, mãe de todas as cabeças, né? Assim podemos dizer. E está muito relacionada com esse espírito maternal. E Iemanjá é sincretizada por Nossa Senhora dos Navegantes. Temos também Yansan, ou Oiá. Yansan, ela é a orixá que o seu ponto de força
raios, trovões, vento, ela representa esse arquétipo da natureza. Então, Yansan, por estar relacionada a ventos, tempestades, ela está muito relacionada à movimentação da nossa vida, né, transformação. Temos também que cultuamos na nossa casa a orixá Nanã. Nanã, ela é considerada a orixá mais velha. E por ser considerada a orixá mais velha, Nanã está muito ligada à sabedoria, né? Seu ponto de força da natureza são as águas paradas, lama, pântano. Na minha casa, na onde eu frequento, esses são os principais orixás que a gente cultua, mas existem muitos, muitos outros orixás. Vai de cada casa, né? Como eu disse, cada um tem o seu segmento ali, a sua doutrina para seguir, mas na nossa casa os que a gente mais cultua são esses que eu mencionei. A terceira pergunta é a diferença, né, entre a Umbanda e outras religiões de matriz africana como o Candomblé. Conheço pouco o Candomblé, mas o pouco que eu sei que eu consigo falar para vocês é que assim, a Umbanda, ela é mais sincretizada, ela trabalha mais com a mediunidade em si, com as entidades de luz, né, caboclos, preto velhos, crianças. E o Candomblé, ele é mais ritualístico. O Candomblé, ele segue mais assim um ritual mais próprio, mais focado no culto aos orixás, que veio lá da África mesmo, né? Então ele tem mais raízes africanas do que a Umbanda. A Umbanda, como eu falei, ela tem traços de matriz africana, do kardecismo, do catolicismo, indígena, né? E o Candomblé ele é mais focado na parte da religião de matriz africana mesmo em si, relacionado ao culto aos orixás. Geralmente tem cortes de animais, tem outras oferendas. Não que a Umbanda não tenha, né? É igual eu falei, a Umbanda tem várias vertentes, então algumas fazem coisas parecidas com o Candomblé, mas geralmente é algo mais, vamos falar mais tranquilo, assim, talvez eu possa dizer, né? O Candomblé, ele puxa mais essa questão da parte africana em si. A quarta pergunta é como funciona um ritual típico da Umbanda e quais são seus elementos, né? Quais os elementos usados. Bom, como cada casa é de uma forma, eu vou falar basicamente como eu conheço, né? Na Umbanda, para começar, não chamamos de ritual, mas para começar o nosso encontro, né? A gente faz uma abertura dos trabalhos, então tem orações, dependendo do lugar, tem cânticos, né? E nos encontros, os médiums de incorporação, né? Eles recebem os seus guias espirituais para poder fazer os atendimentos aos consulentes. Consulentes são as pessoas que vêm para ser atendida, para ser benzida, assim talvez possa falar. E tem todo um processo, né? A gente usa elementos como ervas, cachimbo das entidades dos preto velhos, por exemplo. Usamos ervas, o próprio cachimbo, né? O cigarro, bebida, elementos que a entidade for usar. E velas já citei, água também usamos, né? Então a gente faz defumação, o que precisar ser feito. Porque cada linha trabalha com elementos diferentes, né? Por exemplo, os caboclos usam muito ervas, os preto velhos usam muito o cachimbo para fazer uma defumação, crianças usam doces, então depende muito de que tipo de linha que vai ser trabalhado. Então as velas também têm as cores, né? Cada cor representa um significado diferente que a gente usa. A gente faz os atendimentos para os consulentes e depois a gente fecha com orações também, né? A nossa sessão, o nosso encontro. A quinta pergunta: o que são os guias espirituais e quais o papel deles na Umbanda? Os guias espirituais, ou entidades, né, eles são os espíritos de luz que trabalham na Umbanda em prol a prestar caridade, ao amor ao próximo. Então, são espíritos que eles foram mais evoluídos, né, espiritualmente falando, e que vêm para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos ajudar nessa caminhada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual, para trazer conhecimento dos nossos antepassados. Tem os que trabalham na cura, tem os que fazem as limpezas espirituais, as limpezas energéticas, e eles se manifestam através da sua energia, né? Seja da incorporação, existe vários tipos de mediunidade, mas o mais comum que a gente encontra nos terreiros de Umbanda aí é a incorporação. Então, a energia irradiada deles no médium vem em prol para prestar a caridade e ajudar o próximo. A sexta pergunta: como a Umbanda lida com reencarnação, karma e evolução espiritual? Bom, a Umbanda, ela acredita que a reencarnação, ela é uma oportunidade de consertarmos erros, podemos falar assim, de vidas passadas, né? Então, temos várias reencarnações, né? Várias vidas passadas, então a gente vem reencarnando ao longo de vários e vários e vários anos, temos mais reencarnações pela frente, para a gente reparar e consertar erros do passado, para que a gente seja um ser evoluído espiritualmente cada vez mais, né? Porque a Umbanda, ela acredita que somos seres que estamos em constante evolução, espiritual principalmente falando. Então, as reencarnações, elas são uma oportunidade da gente aprender, né, e reparar erros, enfim, das vidas passadas para sermos seres melhores e evoluirmos cada vez mais. A questão do karma. O karma, a Umbanda vê como
uma oportunidade de crescimento. Então, a Umbanda, ela entende que o karma é uma consequência dos nossos atos, tanto em vidas passadas como nessa vida. Por isso que a gente diz muito assim, as pessoas não têm conhecimento da religião, né? Mas a Umbanda, ela não pratica o mal para a pessoa, porque ela acredita nessa questão do karma. Tudo que a gente faz vai voltar para nós. Então, o karma, a gente entende assim como um ato da gente ter responsabilidade com os nossos atos realmente, né? Com o próximo, com a natureza, e com tudo na nossa vida, porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter uma consequência. Tudo que a gente vai fazer vai voltar pra gente. Não que o karma ele seja um castigo, mas por isso que eu digo que o karma a Umbanda vê como uma oportunidade de crescimento. Porque se a gente sabe que o que a gente faz pelo outro volta pra nós, a gente sempre vai fazer o bem, pro bem voltar pra nós. A gente sempre vai vibrar em boas energias pra tudo, né? Porque essa boa energia o universo vai trazer de volta pra nós. Então, não existe esse negócio de Umbanda fazer o mal, praticar o mal pro outro, a não ser que, né, a gente acredita no seguinte, a pessoa só vai receber se for do merecimento dele. Aquela pessoa é boa, ela é uma pessoa ruim para as pessoas, então se for do merecimento dele, para a evolução espiritual dele, ele vai receber de volta. Por isso que a gente toma, né, é uma maneira da gente ter esse autocontrole, esse autoconhecimento de não desejar coisas ruins para as pessoas. E tudo isso vai ajudar na questão do terceiro ponto, né, da pergunta, que é a evolução espiritual. Os nossos guias espirituais, né, os espíritos de luz, eles estão aqui para nos ensinar como são espíritos mais sábios que nós, né? Eles estão aqui para nos ensinar, para nos guiar nessa caminhada da evolução espiritual. Com todos esses, né, fazendo o bem para as pessoas, tendo esse autoconhecimento com nós mesmos, né? Então a Umbanda ela incentiva a praticar o bem para evoluirmos espiritualmente, para termos o autoconhecimento. A sétima pergunta, quais os fundamentos éticos morais seguidos pelos praticantes da Umbanda? Bom, a Umbanda é uma religião que ela prega muito, principalmente, né, a paz, o amor ao próximo, a humildade e a caridade. Olha que bonito, né? E é uma religião muito inclusiva, então acolhe a todos, independente de idade, de sexualidade, de outras religiões, acolhemos pessoas de outras religiões, sem problema algum, sem preconceito algum, pois todos somos filhos do mesmo Deus. Então é uma religião muito humilde, prega muito, muito a caridade e a humildade, principalmente. A oitava pergunta, qual é o papel do médium na religião e como se dá o processo de incorporação? Bom, o médium, ele é um canal, né, entre a espiritualidade, os guias espirituais e os consulentes, ou as pessoas, qualquer pessoa, né? É um canal entre o plano físico e o plano espiritual. Como eu tinha citado antes, existem vários tipos de mediunidade, mas a mais conhecida é a de incorporação. E não acontece ao acaso, né? Quem tem esse dom, essa mediunidade da incorporação. Existe todo um estudo voltado a isso, né? Todo um preparo espiritual, um desenvolvimento mediúnico para que isso aconteça, né? E o médium, o guia espiritual, ele se manifesta através do médium, irradiando primeiramente a sua energia. Então, não é que a incorporação, um espírito entra dentro de mim. Não. É como se o meu guia espiritual ele estivesse aqui atrás de mim, nas minhas costas, emanando a energia dele, e aí ele se manifesta no meu corpo. Acho que dá para entender dessa forma, né? Então não existe essa questão de baixar um espírito na pessoa, não. A energia do guia espiritual, ele se manifesta, né, no corpo do médium, e aí ele vem em terra para benzer as pessoas, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, para ajudar, para aconselhar, para curar, para fazer limpeza espiritual, para praticar o bem, dar conselhos, enfim, para fazer todo o trabalho ali, praticando o bem, para ajudar as pessoas. A nona pergunta é, a Umbanda enfrenta preconceitos religiosos? Sim, muito. E como os praticantes lidam com isso? Bom, a Umbanda e qualquer outra religião de matriz africana é a que mais sofre preconceito e intolerância religiosa. E, na minha opinião, assim, eu acredito que as pessoas elas têm esse preconceito com a Umbanda, né, e praticam tanta intolerância religiosa pela falta de informação. Porque nós fomos criados, né, de pessoas cristãs que têm um costume diferente, um conhecimento diferente e desde muito tempo vem associado, né, à macumba, a fazer o mal, a praticar o mal, a desejar coisas ruins para as pessoas e enfim. Existem sim, né, religiões de matriz africana que faz isso, mas não especificamente a Umbanda, não tem nada a ver com isso. E nós não fomos criados para buscar conhecer essas religiões, né? Então eu entendo a falta de conhecimento das pessoas, que já vem lá dos nossos avós, com essa questão desse preconceito em si. Eu, antes de conhecer, julgava, não sabia como era, tinha muito medo, né? Então tudo acontece pela falta de informação, literalmente. A décima pergunta, como a Umbanda contribui para a preservação da cultura afro-brasileira? Bom, a Umbanda ela é uma das maiores, né, religiões de matriz africana. Ela é uma religião nascida, literalmente, especificamente no Brasil, e usa vários elementos, como os atabaques, cânticos, vestimentas, cores, o culto aos orixás, né, que vem dessa descendência, né, africana. E quando a gente está envolvido nessa energia da religião, a gente sente que a gente está honrando os nossos ancestrais, né?
Então, além da gente estar honrando ali os nossos ancestrais, a gente está honrando a cultura africana, né, vinda do Brasil. E isso é o que mais tem de bonito. A gente honrar realmente, contribuindo para o resgate, né, das tradições africanas do Brasil e contribuindo também para o resgate do orgulho afro no Brasil, apesar do preconceito que a religião sofre, né? Bom, então eu expressei um pouco aqui do que eu sei, do que eu aprendi até agora, tem pouco tempo que eu estou estudando, né, que eu estou na religião, mas estamos em constante evolução, ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para ser descoberta. E no que a gente pode ajudar outras pessoas a entender a nossa religião, a passar um pouco do conhecimento, né, para outras pessoas entenderem a nossa religião, eu acho que é muito importante. A Umbanda, ela é a religião que eu mais vejo que tem menos preconceito com outras religiões. Na verdade, a Umbanda ela é muito acolhedora e não tem preconceito com as demais religiões, como as outras religiões têm preconceito de nós. Então, o que a gente puder transmitir para as pessoas um pouquinho desse conhecimento, eu acho que é muito importante. Axé.